descobriu hoje por uma reportagem do The Intercept, mais uma deles, que Eduardo Bolsonaro, lá dos States, dos Estados Unidos, era quem estava mandando no dinheiro, gerindo, ele tinha poder sobre a grana que era captada para o filme do papai. Inclusive o dinheiro dado pelo Daniel Vorcar parou num fundo que supostamente era um advogado migratório dele que mandava, mas na prática era ele, segundo o Intercept. Agora, mais um batom na cueca aí, para queimar o filme dos filhos do Bolsonaro. Pode isso? Eduardo Bolsonaro, por que ele? Virou agora o produtor executivo também do filme, é isso, Ricardo Noblat? É isso, ele tenta negar, ele tenta O negar. Intercept Intercept Brasil, que foi quem deu este furaço, a gente chama de furo, grande furo, e foi de fato. É uma notícia exclusiva, exclusiva, e que provocou, está provocando um barulho infernal. Deu primeiro o áudio do Flávio, e agora hoje saiu com a notícia de que o Eduardo Bolsonaro lidava diretamente com o orçamento do filme sobre Bolsonaro. Por que essa notícia é tão importante? Porque ontem já tinha saído, não no Intercept Brasil, mas em outros sites, inclusive aqui no Metrópole, a notícia de que a Polícia Federal estava começando a investigar a participação ou a suposta participação do Eduardo Bolsonaro na produção do filme. Na produção do filme. Então a Polícia Federal começou já a investigar isso, ou ontem isso foi anunciado. Não deve ter começado ontem, já deve ter começado há mais tempo. E hoje o Eduardo Bolsonaro, acossado por essa notícia, que agora foi revelada no fim da tarde, não a notícia de que ele está sendo investigado, mas a notícia que existe um documento que prova que seu Eduardo Bolsonaro tinha papel importante na gestão financeira do filme sobre o pai dele. A desconfiança da Polícia Federal é que parte desse dinheiro do Vorcaro, enviado para ajudar a produzir o filme, teria sido desviado para servir para as despesas do Eduardo Bolsonaro, que mora lá nos Estados Unidos. Perdeu o mandato dele de deputado federal, foi cassado. Por quê? Porque preferiu ficar nos Estados Unidos morando, a serviço do seu pai, para ver se o governo americano impedia que seu pai, Jair Messias Bolsonaro, fosse condenado. Então foi por isso que ele perdeu até o mandato dele, porque foi eleito deputado federal. Largou isso aqui e foi cuidar do papai nos Estados Unidos, perdeu e merecidamente perdeu o mandato de deputado federal. Então a Polícia Federal desconfia já há muito tempo que esse dinheiro, parte desse dinheiro dado pelo Vorcaro para o filme sobre o Jair Bolsonaro, na verdade foi para sustentar Eduardo lá nos Estados Unidos. Mas quando essa notícia sai hoje no Intercept, foi dizendo que, olha, ele tinha, e tem aqui o documento, papel de gestor. Se não era o único gestor financeiro do filme, ele exercia também essa função. Pode ter tido também outros gestores, enfim. Ele estava no comando. Ele tem um advogado dele lá, Eduardo, que também estava no comando dessa empresa que estava produzindo o filme. É tudo muito imbricado, é tudo muito colado. É, como eu diria, uma suposta gangue. Agora eu estou sendo tão cuidadoso com as palavras, você não está achando? Suposta gangue. Uma suposta gangue. E aí o que é que faz o Eduardo? A imprensa hoje começa a correr atrás dele. Opa, e esse documento aqui que o Intercept Brasil publicou hoje, que você faz a gestão financeira do filme? Claro. Aí o que é que faz ele? Ressuscita. O Eduardo ressuscita o release. Não dá entrevista para ninguém, grava um vídeo, posta na sua conta no Instagram e quem quiser que reproduza aquilo ali. Ou seja, é a voz única. Ele não vai responder a perguntas. Ele não vai, ele não vai se arriscar
a dar uma entrevista onde os jornalistas, e não jornalistas amiguinhos, que ficam só repetindo o que o entrevistado falou. Não, aqueles que fazem perguntas, muitas vezes até embaraçosas. E por que que eles fazem? É para criar um embaraço? Não, é porque se você não perguntar as coisas, todo mundo esconde. É assim que funciona. Ou todo mundo só conta o lado bom que quer contar, se poupa, não entra em bola dividida, claro. Cabe a nós, jornalistas, infelizmente, esse papel. Ele grava um videozinho, ele mesmo, onde ele só diz claro o que ele quer, onde ele interpreta as coisas ao seu modo, que é para já se defender nessa altura, e não responde mais nada. Aí fica esperando para ver como é que a imprensa vai. Aí a imprensa corre, pega o vídeo, bota lá, olha aí, Eduardo! E as perguntas que poderiam ter nascido da fala do Eduardo? Ah, aí ele não responde. Quem quiser se satisfaça com a voz única dele. Aí Ele você fez ouve esse ali vídeo de 5 minutos acusando o golpe, né? Tentando 5 se explicar. É minutos, muito tempo. eu não vou Cinco usar minutos. esse negócio, não. É muito Não tempo, vou, 5 minutos, não, mas não, 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 não. Olha, vamos botar só um pedacinho inicial. Só um pedacinho inicial, só para vocês verem. Ele, inclusive, começa já a manipular desde o início. Olha aí, o Intercept tá falando mal, eu não não vou sei o falar quê. com o Intercept, porque eles É a vão me voz manipular, então eu vou falar com vocês direto. É uma cascata horrorosa. Vejam vou pelo menos falar 1 minuto. direto com vocês. Aí fala um monte de coisa, a maioria das pessoas não entende direito, porque ninguém fica tão ligado assim na informação como o jornalista deve Ele ficar. fala que ganhou dinheiro. É Eu pronto. botei meu dinheiro no início. Então eu peguei um 350 mil de volta, porque era o que eu tinha investido. Ele pegou grana, gente. O pior. Claro, e aí não tem a contra-pergunta, entendeu? Não, Você e o não pior é o tem. Não, seguinte: o senhor que está dizendo aqui. até dias atrás, o Eduardo Bolsonaro batia no peito e dizia: é cascata tentar me colocar nesse esquema, porque meu status migratório me impede de receber dinheiro aqui. Ele usou essa desculpa dias atrás, que o status migratório não permitiria receber dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Agora ele está assumindo que recebeu pelo menos um pouquinho, ou seja, Não, já começou o esquema. não, mas esse pouquinho ele diz que era um dinheiro que ele, De volta, Eduardo, porque ganhou no ele pagou Brasil. para manter o diretor. Vamos ouvir aí o início, você vai ver Não, a cascata. você vai, solta um pedacinho, porque eu não vou dar essa colher de chá Não, pro, 5 minutos pro ninguém aguenta, meu Eduardo. filho. Não, É não, não, muito não, tempo. não. Não passa de 2 minutos. Não, nem dois. Bota só o Não, não, não. início Ou aí. menos, bota aí pra gente Aí a ver gente aí para. a cascata do Eduardo. Mas ninguém Mais pode um, mais Galera, um. vocês estão vendo o que está contraditar. acontecendo. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal, nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas, se apegando Ele não a lidera termos nada. técnicos para tentar Peraí. manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, né, ou sugerindo que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira. E eu acho que nada melhor do que vir aqui a público falando diretamente com vocês, que é muito melhor do que passar pelo crivo do Intercept, do que será publicado, porque eu já sei que eles estão na maldade, e dar os devidos esclarecimentos. Vocês lembram uma vez que eu lancei um curso chamado Ação Conservadora? Tem um tempo atrás, alguns anos. Pois bem, nesse tempo estava nascendo o sonho de fazer um filme da história do meu pai. Uma sugestão do Mário Frias, que é alguém da área e tem competência para colocar adiante um filme desse. Aquele tempo, a gente sonhava em contratar estrelas de Hollywood, como Jim Caviezel, mas sabíamos que seria muito difícil. Com o dinheiro dos recursos da Ação Conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguíssemos um investidor, né, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Que eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim.
Estava chegando no final desse contrato. Nós iríamos perder o diretor de Hollywood quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo, né, um pool, vários investidores. Olha, chega por aí. Agora Deu, veja, deu. ele começa manipulando, mentindo, desde o início da fala dele. Eu vou ler para vocês o que é que o Intercept Brasil publicou. É diferente disso. A matéria do Intercept Brasil, eu vou ler só aqui umas 10 linhas, 20, 15 linhas. O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atuou como produtor executivo do filme biográfico sobre Jair Bolsonaro e exercendo o Eduardo responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do projeto, segundo um contrato assinado por ele, Eduardo Bolsonaro, e diálogos obtidos com exclusividade pelo Intercept Brasil. Aí mais um pedaço da reportagem do Intercept Brasil. Os registros contrariam, se preferirem, afirmações feitas por Eduardo Bolsonaro em uma publicação no Instagram na quinta-feira 14, sobre sua relação com o filme, e colocam o deputado federal cassado como uma peça-chave, com poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre o filme que conta a história do seu pai. Esses registros também mostram que Eduardo omitiu, quer dizer, escondeu, sua conexão, a dele, Eduardo, com a busca de dinheiro para financiar o filme, ao dizer, no post feito no Instagram, que apenas cedeu seus direitos de imagem e não exerceu qualquer cargo de gestão no filme. Aí, claro, o Eduardo sabe que se ele for responder a isso hoje, se fosse uma resposta legítima, jornalistas ligam para ele, fazem perguntas, ele responde, papapá. Pode responder ele do jeito que ele quiser, mas ele ouve as perguntas e as respostas têm de estar mais ou menos em harmonia com as perguntas. Mas aí não, aí esse risco não. Só se for assim num podcast com amiguinhos, com pessoas que pensam como ele, com bolsonaristas assumidos ou não assumidos. Mas responder assim de peito aberto a jornalista metido numa confusão dessa, não. Aí ele solta o vídeo. Aí todo mundo publica o vídeo. É maravilha. Aí é a voz única, não Não, mas permite. mesmo sem ninguém para rebater, é muito ruim ele ter que gravar um vídeo assumindo que, pelo menos em parte, meteu a mão nesse Claro que é dinheiro. ruim. É Claro que é péssimo esse ruim. vídeo. Sim, mas É pior, mais um assumindo que é o mentiroso. É mais um. Ele estava dizendo que não tinha nada a ver, que não tinha eu como receber sei, dinheiro de eu lá, sei, eu porque o sei, status mas migratório não para permite. Isso é eu sei. péssimo. Mas para os bolsonaristas isso não faz nenhuma diferença, Ah, porque para o neném o faz. O problema. público neném. Para o neném, nem se fala, não, tem uma fatia ali do eleitorado, ali de Não, mas é quem 25, decide a eleição. 30%, que é que decide a eleição. A gente ouve tanto os pesquisadores repetirem isso. Eu não duvido que tenha o eleitor independente que não sabe em quem vai votar, ou que não gostaria de votar nem em Lula nem em Flávio. Deve existir, claro que sim. Lógico que sim. Eu estou dizendo, mas eu não sei se tem esse protagonismo todo, porque você não sabe o que é que vai acontecer daqui para lá, você não sabe como chega em cima da hora. Tem também o eleitor que eu não voto em candidato que perde. Olha, eu Aí ele só, fica só, ali, só para você aí ele ver. fica, peraí, aí ele fica ali olhando. Aí quando chega em cima da hora, ele diz, ele estava até pensando em votar aqui em fulano. Mas eu estou vendo pelas pesquisas e tudo que ele vai perder, então eu vou votar no outro.
Tem tudo, tem É, o eleitor de todo tipo. Tá bom, mas para você ver como tem um potencial determinante também esse tipo de denúncia, o tracking diário daquela pesquisa Atlas, é um instituto que tem credibilidade. O tracking diário da Atlas, de ontem para hoje, já deu o Lula abrindo 7 pontos sobre o Flávio Bolsonaro. Precisa Agora o Lula com explicar 49 contra só 42 do Bolsonaro. Esse tracking foi publicado pela CNN Brasil. Então, eu é, espera isso de um aí, dia para o outro. Tá? vamos Não estou dizendo que situar esse efeito vai perdurar até a eleição, mas neste momento eu está sei que caindo como não, uma Guga. bomba essa história, porque está Claro que sim tá. tirando voto. Eu E um só queria eleitor nem, como você eu falou, para só o bolsonarista, aquele que cheira cloroquina, aquele que atacou a ciência, que ataca jornalista, que ataca artista, para isso vai mudar, e bate daí? Mas o que continência. interessa não é esse. O que interessa é exatamente o nem. Pro Lula, pro público do Lula, não muda, ele continua com o Lula, do Bolsonaro com o Bolsonaro. Agora, aquele indeciso, que é o que vai decidir uma eleição que vai ser tão apertada, faz diferença. É muito ruim para eles. Teve até pesquisa mostrando, acho que foi a Mas Quest, ninguém, né, ô que Guga, 30% pode decidir o voto por conta da história do Master. É uma história que está pegando, as pessoas conhecem. Não é que nem o Jorge Messias, a indicação do Lula que caiu e que ninguém ouviu falar, que o público em indicação geral não para sabe o que onde, aconteceu. Guga? Essa história as pessoas estão ouvindo. Então, isso é muito ruim, sim, e Ninguém está foge. dizendo que é bom, Eu não estou Guga. dizendo que você está Ninguém dizendo está que é dizendo bom, que é não, bom. mas Eu você deu uma sei. menosprezada no público neném. Você deu uma Eu não tô, menosprezadinha aí. eu não Pegou estou nos pés. menosprezando. Existe o neném, claro. Se é suficiente para decidir uma eleição, não sei.